Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a fábrica da BID, que deve começar a funcionar esse mês lá na Bahia, segundo estão dizendo as pessoas aqui, né? O problema todo é que existe uma desconfiança, eu não sei até onde isso é verdade, que na verdade essa fábrica da BID é uma fábrica de fachada, que o carro já vai vir praticamente pronto lá da China, faltando juntar 2 ou 3 peças aqui, bota, aperta um parafusinho e ele acabou, agora está pronto, o carro foi fabricado no Brasil, mas não tem nada, né? Por que essa coisa? Porque ninguém é maluco de fabricar as coisas aqui no Brasil. O Brasil é caro pra cacete, tem o CLT, que é um absurdo em termos de custo, um monte de imposto em tudo, então ninguém é doido de fabricar coisas aqui no Brasil. A BID quis vir para cá, quis ocupar a fábrica lá da Ford na Bahia, justamente porque a esquerda deu um monte de condições para ele. O pessoal da Bahia, lá do Rui Costa, o Lula prometeu mundos e fundos para a BID, mas o que ela quer só é vender no mercado brasileiro. Eu não estou reclamando disso não, tá? Eu acho que todo mundo deveria poder vender no mercado brasileiro. Esse negócio de tarifa, para mim, é uma besteira completa. Mas o que está acontecendo leva a um risco nessa história. E qual que é o risco? É o risco dos Estados Unidos aplicarem tarifa diferenciada no Brasil por conta disso. Lembra, a China tem uma das tarifas mais altas para entrar coisa lá nos Estados Unidos, porque a briga do Trump é com a China. Agora, essa briga do Trump com a China também envolve a chamada exportação indireta. Quando a China pega a mercadoria dela, manda para um outro país e daquele outro país exporta para os Estados Unidos para fugir das tarifas lá da China, né? E lógico, os Estados Unidos estão de olho nisso. E podem entender que essa fábrica da BID, no final das contas, está fazendo exatamente isso. Vamos entender esse caso aqui, porque tem até um recadinho da Embaixada dos Estados Unidos aqui pro Brasil. Aqui. Olha só que coisa curiosa, né? Reportagens indicam que uma montadora chinesa de carros elétricos explorou 220 trabalhadores chineses em uma fábrica no Brasil, submetendo-os a condições desumanas de trabalho. É assim que a China cria concorrência desleal e prejudica trabalhadores dos Estados Unidos explorando o próprio povo. Não falou nada de sanção, não falou nada de nada, não ameaçou nada, mas deu recado, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Casa Nova, os Pinguins da Amazônia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso da BID é um dos maiores absurdos que existem no mundo, né? O PT, os partidos de esquerda são super negócio de indústria, acham que indústria é tudo, sendo que indústria hoje em dia é irrelevante em termos de economia. Economia hoje é terceiro setor, esquece a porra de indústria. Fabrica na China, fabrica no Paraguai, fabrica onde quiser fabricar. Terceiro setor é o que importa, serviço é o que importa hoje em dia, né? Indústria já era, mas é aquilo que eu falei para vocês, eu falei até em outro vídeo sobre isso, como que o grande problema da esquerda é esse, né? Porque a esquerda sempre vendeu essa ideia de você lutar contra o seu patrão, porque o seu patrão é rico e mauzão, e você ganha pouco porque o seu patrão ganha muito, e não sei o que lá, e a luta de classes, esse papapá todo. E qual que é o problema que a esquerda está tendo? Que hoje em dia a economia é focada em serviços. E na economia de serviços, o cliente é quase tão importante quanto o patrão. Porque a economia de serviços você trata diretamente com o cliente. Você às vezes até tem um patrão, até tem um chefe que comanda a sua equipe, mas você também está de frente para o cliente, né? E como você tem o contato com o cliente, você sabe que essas coisas não funcionam tão fácil. Quando, por exemplo, o governo faz uma lei para, não, tem que obrigar a aumentar o salário das pessoas e tem que pagar não sei o que lá e tem que ter folga, não sei o que lá. Dentro de uma fábrica, parece fácil para o trabalhador, porque, não, vai ser o patrão que vai ter que pagar isso, eu vou me dar bem e o patrão vai se ferrar. Ótimo, achei lindo, o patrão é rico, mesmo ele que se foda, né? Só que não é bem assim, porque esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Esse dinheiro vai sair, no final das contas, do consumidor. O preço vai ficar mais caro. Quando você está no setor de serviços, você percebe isso. Por que os Uber, iFood da vida, eles não querem regulamentação? Porque eles sabem, pagar o INSS ia ser muito bom. Seria muito bom, só que o problema é o seguinte, vai ficar mais cara a corrida. Se ficar mais cara a corrida, vai ter menos gente chamando. A verdade é essa. Ele está em contato com o cliente, ele percebe como é que é a dinâmica do cliente. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Não vai ser assim, é o Uber que vai pagar. Não, o Uber não tem como pagar, o Uber vai repassar para o cliente. No que repassar para o cliente, vai ter menos corrida. E no que tiver menos corrida, você perde dinheiro também. Não tem como sair. Regulamentação é só ruim. O modelo do PT, o modelo da esquerda de dizer que vai defender você do seu patrão só funciona em indústria. Só funciona em lugar em que a pessoa trabalha para o patrão e não tem contato com o cliente, não percebe o fim da linha da venda para o cliente, né? Em serviço, não tem mais isso. Por isso que a esquerda é tão fascinada, quer reindustrializar o Brasil, quer trazer fábrica para o Brasil, como se isso fosse uma coisa boa. Não é. Não adianta em nada. Serviço é tão bom quanto indústria. As pessoas ganham dinheiro no serviço também. Hoje em dia, a indústria é irrelevante. Serviço é o grande motor do Brasil, no final das contas, né?
Enfim, quando a fábrica da Ford fechou na Bahia, eles não temos que dar um jeito de trazer uma outra empresa e coisa e tal. Conversaram com os chineses, lógico, comunista, né? Não, vamos dar um jeito e coisa e tal. E a BID não queria vir para o Brasil. Não queria vir para o Brasil porque eles não são burros. Quando produzir no Brasil é dor de cabeça, meu amigo. Só CLT, regra, lei. Ninguém quer produzir nada no Brasil. Mas aí chegaram num acordo que eles poderiam vender os carros aqui no Brasil mais barato se produzissem alguma coisa aqui. Então qual que foi a ideia da BID? Ah, beleza, eu produzo uns 3, 4 carros por mês lá, enquanto isso eu consigo vender sem imposto. Aí beleza, aí vive vantagem, né? E aí é isso que a BID está fazendo. Por que está demorando essa fábrica a ficar pronta? Porque os caras não querem, na verdade, a fábrica. Eles querem vender aqui no mercado brasileiro, né? E há gente que desconfia, tá aqui, ó, sindicato teme que a BID transforme a fábrica da Bahia em um centro de distribuição. Em que sentido? Em que ela vai receber os carros já praticamente prontos da China, já quase tudo montado, tudo pronto. Aí falta um parafuso, né? Aí bota o carro lá, bota um parafuso final, pronto, o carro está pronto, fabricado no Brasil, né? Só botou um parafuso ali, já veio tudo pronto da China. Não sei se vai ser assim, não sei como é que vai ser, mas tem gente preocupada com isso, o sindicato está preocupado com isso. E bom, e tem um outro aspecto dessa história aqui também, que é o fato de que eu sou a favor disso, eu acho lindo, não, carro sem imposto, sem pagar imposto, ou pagando menos imposto, imposto é roubo. Tem que diminuir o imposto de todo mundo. Eu acho um erro cobrar qualquer imposto para importar qualquer coisa aqui no Brasil. Eu acho um erro enorme isso, né? Só ferra o consumidor brasileiro. Então não estou nem aí, acho uma beleza isso daqui. Agora, tem um outro aspecto dessa história, que é a questão do trabalho escravo. Vocês lembram que na construção dessa fábrica aqui na Bahia, a BID foi pega por trabalho análogo à escravidão. E vocês sabem que eu sou um crítico muito grande desse negócio de trabalho escravo análogo à escravidão, porque muitas vezes esse trabalho análogo à escravidão é meramente condições ruins de trabalho. Ah, o banheiro estava sujo, ah, não sei o que lá. Cara, peraí, isso não é escravidão. Escravidão é quando você é proibido de sair do seu trabalho, quando você não consegue sair do seu trabalho. Condição de trabalho ruim, o trabalhador, se não tiver de acordo, ele sai, pô, pede demissão. Então, assim, para mim, escravidão é quando você não pode sair do trabalho. Aí sim é condição análoga à escravidão. Ainda não é escravidão, porque escravidão era mais do que isso. Você tinha a propriedade do funcionário, né? Então, a propriedade do funcionário, houve uma época na história do Brasil que havia isso, um absurdo completo. Na ética libertária é totalmente inaceitável. Mas análogo à escravidão é quando você faz coisas como, por exemplo, reter o passaporte da pessoa. Por isso que eu digo que no caso da BID, eu acho que foi sim análogo à escravidão por causa de retenção de passaporte. Ah, porque o lugar que eles comiam era sujo, ah, porque a comida não era boa. Meu amigo, qualquer coisa dessa, se o cara não está satisfeito, ele pede demissão e vai embora. Ah, não, pô, fechei um contrato aqui, eles devem estar ganhando bem pro padrão deles para vir aqui pro Brasil, né? Ninguém é maluco de viajar para outro lado do mundo para ganhar pouco, né? Deviam estar ganhando bem aqui. Ah, mas tá com a comida meio ruim. Pô, beleza, para mim tá tranquilo, né? Não faz problema nenhum. Se algum dos trabalhadores não gostasse da comida, não gostasse do lugar que eles estavam dormindo, simplesmente pedia demissão. Trabalho análogo à escravidão é só quando o trabalhador é proibido de pedir demissão. Agora, neste caso aqui, há indícios de que havia isso mesmo. Por quê? Porque o pessoal retinha o passaporte aqui, o passaporte retido e policial armado como vigia. Isso daqui eu concordo que é a coisa. Aqui, ó. Ah, e porque eles estavam comendo direto do negócio e coisa e tal. Isso aqui para mim não tem nada a ver com trabalho análogo à escravidão. Ah, se o cara não gosta, ele pede demissão. Pô, olha só, tá muito ruim isso aqui, não vou querer trabalhar mais não, vou embora. Beleza, pronto, resolvido o problema. Por que isso é análogo à escravidão? É ruim, mas não é análogo à escravidão. Pô, se o cara estiver ganhando bem o suficiente, eu topo comer nessa parada aí, tem problema nenhum. Se me pagar bem, eu topo comer nessa parada aí. Então, o negócio é esse, trabalho análogo à escravidão é quando a pessoa é proibida de sair. Aí, ou seja, como tinha passaporte retido e policial armado como vigia, aí realmente é trabalho análogo à escravidão. Um absurdo que eles estavam fazendo com os chineses aqui, né? Então, essa é a minha posição sobre a coisa. Trabalho ruim, trabalho com condições ruins de dormir, banheiro sujo, não sei o que lá, porra, para com isso. Isso não é análogo à escravidão. É até um insulto a quem realmente foi vítima de escravidão, quem realmente foi vítima da loucura que é o trabalho análogo à escravidão, dizer que um banheiro sujo é análogo à escravidão. Pô, não é, cara. Banheiro sujo, o meu banheiro aqui de vez em quando tá sujo de vez em quando também, pô. Isso não é problema nenhum, né? Enfim, agora, aí o que acontece? A BID está desesperada, né? O setor automotivo da China está criticando a concorrência desleal após cortes de preços da BID. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo lá na China, parece que a economia lá está espiralando fora de controle com as tarifas do Trump, mas o fato é que a BID deu um corte de preço de 30%. Eu não sei se isso está valendo aqui no Brasil, lá na China está valendo 30% o corte do preço do carro da BID, né? Ou seja, a BID meio que vendendo, para quem quiser comprar, tem carro lá, um monte de carro para vender,
E aí os outros fabricantes estão reclamando que isso é concorrência desleal. Eu acho isso uma besteira. A BYD tem o direito de baixar, e deve ser muito bom. Se tiver 30% de desconto aqui no Brasil, fica mais atraente ainda o carro no final das contas. Seria ótimo ter 30% de desconto no preço do carro aqui no Brasil, pô, né? Ah, mas é suicídio, a empresa vai quebrar. Depois ele quebre, né? Eu quero um carro com 30% mais barato, pô, tô achando lindo, né? Então é problema deles lá. Mas aí o que acontece nessa história? Por que a BYD está nesse desespero todo? Porque a BYD ela é muito grande, está crescendo muito e não tem para quem vender os carros, não se sabe para onde que vão esses carros. Eu não sei se a BYD vendia para os Estados Unidos. Eu acho que já havia impedimento dela vender para os Estados Unidos antes disso. Mas o fato é que agora ela está montando carros aqui no Brasil. Em tese, a gente não sabe se é uma montagem só cosmética ou se é uma montagem de verdade, mas ela vai estar montando carros aqui no Brasil. E a BYD da China não pode vender carros para os Estados Unidos, mas a BYD do Brasil talvez possa. Talvez o imposto seja mais baixo, ou talvez seja justamente esse o recado que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil esteja falando aqui. Bureau de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, né? Imprensa reporta uma empresa montadora elétrica chinesa que explorou 220 trabalhadores chineses numa fábrica no Brasil para trabalhar em condições inumanas, né? Isso mostra como a China cria competição desleal e atrapalha os trabalhadores americanos explorando suas próprias pessoas, né? Pois é. Então, ou seja, isso aqui traz um risco pra gente, tá? Eu não sei se vai dar problema, pode ser que não dê problema nenhum, eu torço para não dar problema nenhum. Mas repara como é que isso daqui pode ser mais uma cartada que o governo Trump dá no governo brasileiro para né, forçar o governo brasileiro nisso daqui. Olha só, vocês estão inaugurando uma fábrica da BYD dos chineses aí, muito bom, muito bacana, parabéns para vocês. Agora, a gente vai subir as tarifas de mais coisas aí por conta disso, tá? E entenderam o problema? É capaz de dar merda esse troço. Ficou Lula e o Rui Costa querendo trazer uma fábrica para Bahia, só para poder dizer que não, que vamos ter indústria, que não está desindustrializando, que temos indústria, não sei o que lá, à toa, totalmente à toa. Bastava diminuir os impostos e acabar com a CLT que encher de fábrica aqui no Brasil. É só tirar imposto que o pessoal vem. Mas não, eles querem que a fábrica venha com os impostos, com a CLT, com essas roubalheiras todas, porque no final das contas eles roubam as pessoas com essas roubalheiras todas, né? E agora tá arriscado a gente tomar no rabo por conta disso. Mais uma lambança do molusco. O pinguço corrupto, além de pinguço, além de corrupto, é burro. E isso pode dar problema pro Brasil. É o que eu falo para vocês. Burrice é um negócio que custa caro pra cacete, bicho. Burrice é coisa que só gente rica pode ser burro. O Brasil, como um país pobre, não tem o direito de ser burro. E eleger o Lula. É por isso que a gente tá nessa merda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.